final de um período de jejum de 40 dias. Jesus é preso, morto, sepultado na sexta-feira, passa o sábado e chega o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Jesus aparece às mulheres, aparece aos discípulos no caminho de Emaús. 8 dias depois, janta com os discípulos, onde Tomé pede para ver as marcas de Cristo. E pela terceira vez, Jesus aparece aos seus discípulos algum tempo depois, onde está relatado somente por João. Então, vamos estar lendo João, capítulo 21. A partir do versículo 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Em tudo na nossa vida, a gente ganha resistência, aumenta a capacidade, aumenta a compreensão com a repetição. Naamã precisou mergulhar no rio por 7 vezes para obter a cura. Acabe, que acompanhava Elias, amando de Elias, subiu ao Monte Carmelo por 7 vezes. Não é um monte baixo. Eu estive lá, pelo menos uns 500 metros de altura tem. E Acabe, por obediência e persistência, subiu ao monte por 7 vezes para ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O povo de Jericó rodeou a muralha, o povo judeu rodeou a muralha de Jericó para que visse a muralha ruir após 7 vezes. Persistência, insistência. Jesus estava insistindo quando perguntou para Pedro, e Pedro estranha quando Jesus pergunta. Jesus está testando a compreensão de Pedro. E aí ele pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que a todos? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha um chamado especial. Pedro era especial diante de Jesus, diante de todos aqueles 12 apóstolos. Pedro tinha um chamado especial. Quando Jesus pergunta para todos: e tu, quem dizes, o que dizes que eu sou? Pedro, na mesma hora, afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro já tinha a visão de quem era Jesus. Jesus sabia que ele era o escolhido para que pastoreasse, que levasse aquela igreja adiante. Mas Jesus precisava ter um diálogo muito franco, muito pessoal. E esse momento, Jesus aparece principalmente para ter um diálogo pessoal com Pedro, exclusivamente com Pedro. Ter uma conversa muito íntima de interação com Pedro. Em primeiro lugar, ele pergunta 3 vezes porque ele está checando se Pedro havia realmente ouvido, escutado, compreendido a sua pergunta. Porque compreensão requer atenção, questionamento e principalmente tempo para pensar, analisar, para conquistar o verdadeiro entendimento. Eu não sei se acontece só lá em casa, mas de vez em quando eu descubro os negócios, eu falo assim: gente, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Aí eu, poxa, mas eu falei, você... Mas eu não ouvi. Como eu sempre repito, comunicação só dá quando a gente um fala, o outro ouve e entende. Nelson Mandela vai além, né? Ele afirma que se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você fala com ele na sua própria linguagem, você atinge o seu coração.
A maioria das pessoas ouvem só com o intuito de responder, uma pergunta só com o intuito de responder. Jesus queria atingir o coração de Pedro. Jesus queria ter a certeza de que Pedro estava entendendo. Pedro, tu me amas acima de tudo, tu vais para onde eu mandar, você vai me obedecer quando eu te mandar. Se eu mandar você ficar, você fica. Se eu mandar você ir, você fica, porque eu já mandei você ficar em Jerusalém e você já está aqui no norte de Israel, já às margens do rio, do mar da Galileia, pescando. Você voltou ao ponto de onde eu te conheci. Você ficou atônito e voltou. E eu estou te mostrando, eu te dei uma pesca maravilhosa. Eu posso te fazer muito próspero como pescador. Você pode ser até muito próspero, mas não foi para isso que eu te chamei, Pedro. Você me ama a ponto de obedecer tudo que eu te mandar, a ser submisso. Tu me amas, Pedro? Você está entendendo essa pergunta? Em segundo lugar, Pedro precisava afirmar para Jesus por 3 vezes que ele o amava, porque ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus não precisava perdoá-lo, porque Jesus já o havia perdoado há muito tempo, mas quem precisava perdoar era ele mesmo. Só Deus sabe a crise interior que Pedro passou depois de negar aquele Jesus, aquele Cristo que ele tanto amou, que ele conviveu, que ele disse que por ele daria a vida, que ele ia seguir até a morte, por onde ele fosse. O diabo devia estar fazendo uma festa de acusação na vida de Pedro. E Pedro precisava afirmar para Jesus por 3 vezes que ele amava, para que toda a culpa dele, que todo o sentimento de culpa fosse embora. E em terceiro lugar, Jesus precisava checar se Pedro estava maduro, se Pedro tinha amadurecido, estava pronto para cumprir o ministério a qual ele tinha sido convocado. Se ele não era mais aquele discípulo afoito, temperamental, intempestivo, que puxava a espada para cortar a orelha do soldado por qualquer motivo, que queria impedir a missão de Cristo. Jesus queria saber se Pedro estava maduro para dirigir aquela igreja. Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja, cumpre o teu chamado. Nós estamos aqui no final de um período de 40 dias de jejum. Assim como Cristo falou tanto a Pedro, nos 3 anos, preparou Pedro. Nós ouvimos a voz de Deus nesses 40 dias. Deus falou ao nosso coração em cada momento, em cada aflição, em cada mensagem ministrada, em cada música cantada, em cada oração compartilhada, em cada intercessão. Deus falou conosco, nos preparou. E agora Ele fala para mim e para você, tu me amas? Nicole, Sandra, Cida, Raquel, Débora, tu me amas? Luiz, Sérgio, Cláudio, tu me amas? Fabi, Elias, Kátia, tu me amas? Marinete, Mônica, Monique, Dominique, Maele, tu me amas? Zeila, tu me amas? Cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado, ouve a minha voz que eu falei com você esses 40 dias. Em primeiro lugar, você está entendendo o que eu estou falando com você? Você está entendendo? Tu me amas acima de qualquer coisa. Ou você vai continuar voltando para o barco pescar? Você vai para onde eu te mandar, você vai cumprir o ministério que eu já te dei e você sabe qual é. Você vai cumprir o chamado que eu já te entreguei e você sabe qual é. Ou você vai continuar voltando para o Mar da Galileia quando você deveria ficar em Jerusalém. Ou quando você deveria ir, você vai insistir em ficar. Cumpre o teu chamado, cumpre o teu ministério, usa os teus dons e talentos que eu estou
requisitando de você usar. Você me ama, você está entendendo esta pergunta, você está compreendendo esta pergunta. Em segundo lugar, tire toda a culpa que o diabo queira colocar diante de você, que você não é capaz, que você é pior que os outros, que você não é crente o suficiente, porque Cristo já levou todas as nossas imperfeições. Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele quer nos usar assim mesmo. E Cristo já nos perdoou por todos os pecados que cometemos. O acusador, o diabo, o acusador, quer nos frear, quer nos paralisar. Tire todo sentimento de culpa. E em terceiro lugar, você está maduro? Cristo hoje pergunta, você está maduro ou você vai continuar aquele que puxa a espada por qualquer coisa, que se ira por qualquer coisa, que perde as estribeiras por qualquer problema, que fica magoado por qualquer decepção, que se encanta por qualquer convite do mundo, que se deixa levar por amigos do mundo, que desanima na primeira volta ou no primeiro mergulho, quando você deveria ir 7 vezes. Tu me amas, cumpre tua missão, cumpre o teu ministério, você está pronto, eu te preparei, você é especial. E quando as coisas apertarem, quando tudo começar a apertar para você, clama a mim e responder-te-ei e te direi coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, vamos adiante. Tu me amas, cumpre a tua missão.